paz do Senhor Jesus, para todos os irmãos em Cristo, quem vos saúda é a sua irmã em Cristo, a cooperadora Alessandra Custódio, da cidade de Igarapava, São Paulo. Deus abençoe meus queridos irmãos que já estão conosco, aqueles que estão pela primeira vez, né, acompanhando aí essa transmissão através aqui da página Alessandra Custódio. Deus abençoe o irmão Ivanildo, Elson, nossa irmã Sara Balbino, Ordália, nosso irmão Robson, Deus abençoa nossa irmã Andréia, a paz do Senhor, irmão Edinaldo, Nicolas Felipe, nossa irmã Mônica Rosa, irmã Silvia, Zoleide, a paz, que bênção, né? Nossa irmã Drica Diamante, nossa irmã Marinalda, seja bem-vinda, nossa irmã Mônica, Daniel, meus queridos irmãos, vocês podem ir compartilhando esta live com aquelas pessoas que você quer que conheça a palavra de Deus, né? Que conheça, você quer que essa pessoa conheça a verdade, né, meus queridos? Talvez essa seja a última live, mas não tem problema não, né? O importante é que eu estou aqui para trazer a palavra de Deus, aquilo que está na Bíblia para você, né? Porque nós sabemos que muitos estão sendo cancelados, muitos não estão concordando, né, que nós venhamos expor aqui a palavra de Deus, né? A verdade não está podendo ser pregada mais. Mas não tem problema não, né, irmãos? Nós vamos pregar nem que for a última vez, né? Amém? Estamos aqui para falar sobre a palavra de Deus, né? Sobre Jesus, o único Deus, Deus verdadeiro, só existe Ele, né? Só existe Ele e somente Ele pode nos conduzir até o Pai, meus queridos. Irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre Deuteronômio, capítulo 18, verso 11, o que está escrito também em 1 Samuel, capítulo 18. Nós vamos falar um pouquinho sobre o espiritismo na Bíblia. O que a Bíblia diz sobre o espiritismo. Então nós vamos fazer aqui um estudo, né, dentro da palavra de Deus, mostrando o que a Bíblia diz. Não é o que eu estou dizendo, o que eu penso, o que eu acho. Não, eu não estou aqui para falar o que eu penso, para falar o que eu acho. Não, eu estou aqui para trazer a palavra, o que diz a Bíblia, né, para você. Amém? Então, vou fazer uma pequena oração. Deus abençoe a irmã Laís também, está conosco. Deus abençoe nosso irmão, pastor Zanata, Alessandra Aparecida Valéria Lopes. Amém. Que bênção, né? Muitas pessoas nos honrando aí com a sua presença. Que Deus abençoe, que todos possamos crescer na graça, e não somente na graça, mas também no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Oremos. Grande Deus, eterno Pai, soberano Deus, eu peço perdoa por todos os nossos pecados, cometidos e omitidos. Pai, estou aqui para trazer a palavra, a mensagem, Senhor do Senhor. Pai querido, o Senhor sabe, Pai, conhece os nossos corações, qual é a intenção, qual é o nosso objetivo, a nossa meta, Senhor, é o céu. É ver almas sendo salvas, libertas, conhecendo a verdade, sendo libertos através da verdade. Pai querido, Pai amado, venha abençoar aquela pessoa que está me ouvindo agora, que está recebendo dentro da sua casa a transmissão. Senhor, através desta live, Pai querido, que essa pessoa seja liberta. Meu Deus, do engano, da mentira, que essa pessoa seja liberta dos seus pecados, das enfermidades, das opressões, das setas malignas. Pai, que essa pessoa receba agora a paz de Cristo na sua vida, no seu coração. Meu Deus, visita agora. O Senhor é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que salva, é o Deus que abre porta. Onde não tem porta, é o Deus que soluciona problema. Deus, visita agora esse lar, essa família, abençoando agora que essa pessoa receba o toque do Senhor. Meu Deus, se tiver algum câncer, algum caroço, alguma enfermidade, algum espírito da morte, odiando esta vida, que saia agora e que essa pessoa receba a solução, a vitória, a cura, a vida com abundância, o livramento, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa abrir a nossa mente para que possamos entender, compreender a palavra do Senhor. Dai-nos a sabedoria divina. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, meus queridos irmãos, né? Nós já vamos
falar a respeito do assunto, eu peço você que está me acompanhando, pegue aí agora a sua Bíblia, a sua espada. Sim, pegue na sua mão agora para que você possa acompanhar comigo o versículo ao qual nós estaremos lendo agora. Sim, estaremos lendo Deuteronômio, né? Capítulo 18, versículo 9 a seguir. É um dos livros que fazem parte do Pentateuco. Pentateuco porque são 5 livros que foram escritos por Moisés. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o espiritismo. É uma crença, né? Que a pessoa acredita que o espírito ele pode se manifestar, ele pode falar com a pessoa, o espírito de quem já morreu, né? Acreditam assim, né? Pessoas consultam os mortos a favor dos vivos. Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre isso, né? Então vamos falar um pouquinho sobre também reencarnação. Então, enfim, existem 3 tipos de espiritismo, certo, meus queridos? Talvez você conheça apenas um, ou apenas 2, ou quem sabe você conhece os 3, né? Então vamos lá. Existem algumas ramificações, né? Foi se espalhando, né? O espiritismo foi se enraizando igual uma árvore, né? Vai estendendo as suas raízes, né? Antigamente, na época dos nossos antepassados, já existia o espiritismo. Na Bíblia, podemos ver que já existia o espiritismo, né? As pessoas consultavam os espíritos e agora existe o espiritismo moderno, né? Um pouco mais diferente do anterior, né? Certo? Então vamos lá, gente. Deuteronômio 18, verso 11. Eu creio que há alguns textos bíblicos que talvez você já leu e até mesmo não compreendeu, não entendeu nada. Como esse que depois nós iremos ler de 1 Samuel 28, quando Saul ele foi consultar a feiticeira de Endor. Então nós vamos trazer para você o que significa, né, aquela palavra, o que exatamente ocorreu ali naquele momento em que Saul estava consultando aquela feiticeira. Então vamos lá, Deuteronômio 18, verso 9, a seguir. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro e nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico e nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante dele. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Então olha aí, gente. Primeiro versículo, que é o 9. Olha aqui. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te deu, né? Te der. Você não deve seguir o costume dos povos estrangeiros, das outras nações. Imagina nações idólatras. Nações pagãs que não serviam ao mesmo Deus que o povo de Israel serviam. Serviam outros deuses, né? Então Deus aqui está dando um alerta. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor teu Deus te der, né? Que eu der para vocês, não é para vocês seguir os costumes do povo daquele lugar. É para vocês seguirem a minha palavra. Nós temos que seguir, meus queridos, a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa regra de fé. Muitas pessoas, eles têm outros livros que eles seguem ao invés de seguir a Bíblia Sagrada. Alguns não acreditam que a Bíblia seja um livro que foi escrito por pessoas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas não acreditam no que diz a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus.
não acreditam que seja exatamente, verdadeiramente, a palavra de Deus. Mas a Bíblia é a palavra de Deus, infalível, porque ela não falha, inerrante, porque ela não contém erros. Nenhum erro você vai encontrar na palavra do Senhor, porque ela é perfeita. Ela é perfeita. Amém? Então, olha aí. E aqui a gente vê. Entre ti não achará quem faça passar o seu filho pelo fogo. Olha só, não é que eles jogavam o filho lá e deixavam lá. Não, eles faziam passar o seu filho pelo fogo, o povo cananeu. Por exemplo, eles tinham esse costume. Faziam o filho passar pelo fogo. E você já sabe o que acontece com uma pessoa passando pelo fogo? Ele se queima, ele vai ficar cheio de marcas. E era isso que eles faziam com seus filhos por causa da sua idolatria, por causa da sua adoração àqueles deuses inanimados, que não eram deuses coisa nenhuma. Eram apenas algo, uma imagem de escultura que era fabricada pela mão de homens, né? E aqui também vai dizer, entre ti não se achará nem adivinhador, pessoa que tenha o espírito de adivinhação. Você lembra em Atos 16, aquela moça que tinha o espírito de adivinhação? E a Bíblia diz que ela dava grande lucro para os seus senhores. Mas isso foi só até o dia em que Paulo e Silas chegaram na cidade. Porque depois que Paulo orou e expulsou aquele espírito de adivinhação, aquela mulher já não tinha mais valor nenhum para os seus senhores, porque ela deixou de dar lucro para eles. Porque aquele espírito que fazia ela adivinhar a vida das pessoas saiu dela, foi expulso pelo apóstolo Paulo. E aqui também diz, entre ti não se achará nem prognosticador, nem agoureiro e nem feiticeiro. Por quê? Porque tudo isso aqui é abominação diante dos olhos do Senhor. Isso aqui na Bíblia, pelo Senhor, é chamado de abominações. Abominação. Agoureiro, prognosticador, pessoa que lê sorte, pessoa que adivinha, né? Todas essas coisas, arte mágica, encantamento, consultar os mortos, tudo isto, segundo o que está descrito na Bíblia, é abominação diante dos olhos do Senhor. Né? Deus não se agrada de tais coisas. E aqui diz também, nem encantador de encantamento, nem quem consulte espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Né? Perfeito serás, porque o Senhor Deus, ele é perfeito. Sede santos, porque ele é santo. Nós temos que viver uma vida separada das coisas deste mundo que não pertencem a Deus, que não agradam a Deus. Né? Ser santo é ser separado das coisas que não agradam a Deus, das coisas do mundo, daquilo que é a abominação diante dos olhos do Senhor. Né? Porque o nosso Deus é perfeito, o nosso Deus, ele é santo. Eu quero ler com você Salmos, deixa eu ver aqui, Salmos 19. Você pode abrir aí comigo a sua Bíblia no Salmo 19. Deixa eu ver aqui. No versículo 7, Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Bom, aqui está dizendo que a palavra, que a lei do Senhor é perfeita. Se a lei do Senhor, se a palavra dele é perfeita, né? Então quer dizer isso que ela não contém erros, né, meus irmãos? Ela é infalível. Está falando a respeito da palavra do Senhor. Nós iremos também ler 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos lá? 2 Timóteo, você pode abrir aí comigo a sua Bíblia, ou você pode anotar para você ler depois, né? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, a palavra do nosso Deus, ela diz assim: toda a Escritura divinamente inspirada e proveitosa
para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, olha aí, tá falando da palavra de Deus. A própria Bíblia, ela fala acerca dela mesma, né? Toda escritura tá falando que a palavra de Deus, ela é divinamente, ela é inspirada por Deus, né? Ela é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, né? Instruir em justiça. Olha que bênção de Deus, hein? Queridos irmãos, olha, quero ler para vocês Isaías 8:19 também. Então você pode acompanhar. Quem quiser colocar no comentário, você pode colocar também. Isaías capítulo 8, iremos ler o versículo 19, que diz assim: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram entre os dentes. Não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? É uma pergunta. Será que tem como eu chegar para... Eu estou aqui. Eu vou interrogar o morto a favor de uma pessoa que está viva? Meus queridos irmãos, se formos ler o livro de Eclesiastes, nós vamos notar que os mortos, eles não têm parte mais aqui nessa terra. Os mortos, aqueles que estão mortos, eles não sabem o que está acontecendo aqui. Assim como eu e você que estamos vivos, que temos o espírito de vida, nesse momento eu não sei, você não sabe, nós não sabemos o que está acontecendo no mundo dos mortos. Nós não sabemos o que está acontecendo do outro lado agora, aonde estão os mortos, aqueles que morreram. Nós não sabemos como eles estão, o que está acontecendo lá agora. Assim como eles também não têm parte mais nesta vida. Eles não estão ouvindo o que eu estou falando ou o que você está fazendo aí, eles não estão vendo. Segundo o que está descrito na palavra do Senhor. Nós podemos entender assim. Então, como que eu vou chegar para uma pessoa, né, e consultar uma pessoa que já morreu em favor de uma pessoa que está viva? E isto é antibíblico. Se alguém faz assim, podemos ver que isto não tem uma base bíblica, né? Não existe um apoio na Sagrada Escritura. Segundo Timóteo 3,16, irmã Lubiana, né? Você está pedindo um versículo. Bom, gente, agora eu quero que você marque aí também. 1 Samuel, capítulo 28. Né? 1 Samuel, capítulo 28, tá? Olha, irmãos, eu vou dizer para vocês, existe 3 tipos de espiritismo. Espiritismo comum, baixo espiritismo, e existe o espiritismo científico ou filosófico. Amém? Então eu já vou explicar para você quais são, né, aqueles que fazem parte aí do espiritismo comum, que entra no grupo do espiritismo filosófico ou científico, né, e aqueles que entram no baixo espiritismo, neste grupo, certo? Então, olha aí, já vamos falar sobre isso. Deixa eu só ver aqui, 1 Samuel 28. Para você ver, né, irmão, que... 1 Samuel, eu tô no 2 Samuel. Desculpa aí, meus queridos. Isso, olha, aqui tem como título: Saul consulta uma pitonisa de Endor. Pitonisa é uma feiticeira, gente. Feiticeira de Endor. Nós sabemos, meus irmãos, que Saul, ele se rebelou contra o Senhor Deus. Ele foi desobediente, né? E por esse ato de rebeldia, nós sabemos que o Espírito do Senhor, como não houve uma humilhação diante de Deus, um arrependimento sincero, né? O Espírito de Deus se retirou de Saul. E Saul ficou ali sendo perturbado, atormentado por um espírito mau que Deus permitiu atormentá-lo. E nós sabemos que Deus não falava mais com Saul, ele tinha que ir para a peleja
e ele queria uma resposta do Senhor, porque todas as pessoas buscavam a face do Senhor antes de ir para uma peleja. E nós vemos que Saul, ele queria saber a resposta de Deus, ele consultou a Deus através de Urim e Tumim, né, que eram as pedras que ficavam no peitoral da veste do sacerdote, e eles usavam aquilo para poder descobrir, saber a vontade de Deus. E ele buscou a Deus uma resposta através de Urim e Tumim, porém ele não recebeu uma resposta. Ele buscou através dos profetas uma resposta, uma palavra de Deus, também não alcançou. E isso fez com que ele entrasse em desespero, e a gente sabe que o desespero não provém de Deus. Quantas pessoas, muitas das vezes, não têm paciência, ou entra no desespero, e eu estou indo na igreja e, meu Deus, eu não sou revelado, Deus não fala comigo, Deus não usa ninguém. Quer saber de uma coisa? Aí a pessoa parte para o lado, né, da macumba, começa a consultar o adivinho, começa a consultar a cartomante e assim por diante. Foi o que aconteceu com Saul. O desespero tomou conta do coração dele, porque ele queria ouvir a voz do Senhor, ele queria uma palavra de Deus, uma resposta de Deus. E a quem que ele foi consultar? A pitonisa, a feiticeira de Endor. Nós sabemos que Saul, ele havia mandado matar os feiticeiros, acabar com todos os feiticeiros, né, um tempo anterior. E agora, olha, Saul indo consultar uma feiticeira, né? Meu Deus do céu. Chegando lá, ele se disfarçou, né, para poder consultar a feiticeira, para que a feiticeira não viesse a reconhecê-lo. Só que a gente sabe que a feiticeira percebeu, né? Acabou descobrindo que era Saul e ela ficou apavorada, pensando, meu Deus, vou morrer, né? Vai me matar, e ele não, fica tranquila. Como que você mandou matar os feiticeiros e agora está aqui querendo que eu faça um feitiço, querendo que eu faça você subir a algum espírito? Como que pode uma coisa dessa? Não, fica tranquila, fica em paz, né? Eu não vou matar você, não. Nem vou te mandar matar. E aí, de repente, eu só quero que você me faça subir a Samuel. E aí, de repente, né, a feiticeira, com todas as suas, né, abracadabra, com todas as suas feitiçarias, ela começa ali, né, a invocar. Ela começou a invocar o espírito, né? Começou ali a fazer, sei lá, as feitiçarias dela, da forma que Saul pediu. E de repente, ela fala que está tendo uma visão. Ela diz, né? Ela diz, estou tendo uma visão. E aí Saul todo desesperado. Como que é a pessoa? Explica aí. De que jeito é essa pessoa que você está vendo? Eu estou vendo um ancião, estou vendo uma pessoa idosa, uma pessoa já velha, avançada em idade. E ele está envolvido em uma capa, ele usa uma túnica, ele usa uma capa. A gente sabe que antigamente as pessoas idosas, elas costumavam usar capa. E a feiticeira, ela não disse, olha, Samuel. Foi Saul, né, que através do que ela disse para ele, ele entendeu que era Samuel. Mas, gente, não era Samuel, gente. Muita gente usa esse versículo para dizer, não, o espírito volta na terra. Não, a gente consegue falar com quem já morreu, sim, por causa dessa passagem bíblica. Não. É Deus. Ele jamais vai contradizer aquilo que ele falou, gente. Isso daqui não se trata do espírito de Samuel, isso é um espírito maligno, um demônio. Aquilo ali, a Bíblia fala em 1 Coríntios ou 2 Coríntios, capítulo 11 e versículo 14, né? A Bíblia fala assim, que o diabo, ele se transfigura em anjo de luz. Sim, o diabo, ele se transfigura. Deixa eu ver, acho que é 2 Coríntios, né? 2 Coríntios, deixa eu ver aqui, 11, 14. 2 Coríntios 11, 14. Porque não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura, ele se transforma em anjo de luz. E por que ele transfigura e por que ele se transforma em um anjo de luz? Para poder enganar as pessoas, para enganar as pessoas que não conhecem a Escritura Sagrada, a palavra de Deus, a Bíblia. Né? O diabo, ele se transfigura em anjo de luz para poder enganar aquelas pessoas que nunca leram a Bíblia, que já leram tantas outras literaturas, outros livros,
mas nunca leram a Bíblia. O livro de Apocalipse, lá no capítulo 1, verso 3, fala: buscai, né? Bem-aventurado é aquele que ouve, lê, né, a palavra de Deus, as palavras desta profecia. Em outros versículos também fala, né? Conselho para ler a Bíblia. Buscai o livro do Senhor e lede. É para ler a palavra do Senhor, para examinar a palavra de Deus, porque aqui contém a vida eterna, fala, testifica do Senhor Jesus, da verdade, né? Então a gente vê que o diabo se transfigura em anjo de luz para poder enganar as pessoas. Então quantas pessoas estão enganadas? Ah, porque o espírito da minha mãe, que já morreu, apareceu para mim, conversou comigo. Gente, tira isso da sua cabeça, é o diabo. Porque o espírito de quem morre, ele não fica vagando ao redor do corpo e nem volta na terra. Isso tudo não tem base bíblica. Você pode ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, que você não vai encontrar nenhuma base bíblica para esse tipo de crença, né? De que o espírito fica vagando depois que a pessoa morre por um tempo ali, por isso que tem que rezar, por isso que tem que fazer oração, porque o espírito ainda está ali. Não, gente. A pessoa morreu, ela já é levada para o seu destino, né? Até hoje eu ouvi um testemunho de um pastor que ele estava contando que ele presenciou, né, na sua mocidade, ele presenciou uma pessoa que morreu sem Deus e ele também presenciou uma pessoa que morreu com Deus, que aceitou a Jesus e que servia a Deus. E ambas as mortes foram totalmente diferentes, né? A primeira morte, que foi da pessoa sem Deus, aquela pessoa que blasfemava e falava mal das igrejas, e era contra o povo de Deus, e falava mal dos crentes, e acabava com os crentes, e perseguia os cristãos. Essa pessoa, quando morreu, ele disse que ele presenciou essa pessoa entortando todo o seu corpo. E aquela pessoa estava vendo ali o inferno já e gritava: não deixa eu ir para lá não, não deixa eu ir para lá, eu não quero ir para esse lugar. E a pessoa estava morrendo e o seu corpo todo entortando. E diz que foi algo terrível, e aquela pessoa gritando: eu não quero ir para lá, eu não quero ir para esse lugar horrível, que lugar terrível. A pessoa já estava vendo para onde ela estava indo e não teve jeito, gente. Aquela pessoa morreu sem Deus, sem Jesus, e foi para o inferno mesmo, né? Ali não tinha como ter dúvida de que aquela pessoa foi para o inferno, né? Pela atitude, pelas ações da pessoa, e na beira da morte ali, né? O irmão presenciou tudo isso. Ele ainda não era irmão, ele não era da igreja ainda, ele estava na sua incredulidade quando ele presenciou esta cena. A pessoa morreu toda entortada, que não teve como colocar no caixão. Segundo ele, eles enrolaram numa rede, né, o corpo da pessoa. Morreu todo entortado, que foi algo terrível. E depois ele contou também, né, que ele presenciou a morte de uma serva de Deus. Isso, ele já estava convertido, né, ao Senhor Jesus Cristo. Ele disse que essa serva de Deus era uma senhorinha e mandou chamar ele, né? A filha mandou chamar, que a mãe estava morrendo, estava ruim. E esse pastor foi até a casa dela. Chegando ali, né, a serva do Senhor, quando ele foi orar para Deus curá-la, ela disse: não ore para Deus me curar. Ele: mas por que, irmã? Porque eu vi uma visão de manhã. O Senhor me mostrou, né, uma visão. Eu vi o Senhor Jesus vindo com os anjos para me buscar. Ele disse que à tarde ele virá me buscar. Então eu não quero que ore para que eu venha ser curada. Eu quero ir com o Senhor Jesus, né? E aquele irmão começou a perguntar como que era esse homem que a senhora viu, e ela foi descrevendo. Ele tinha os cabelos brancos, né? Parecia algodão, parecia lã, tão branco. Foi: então é ele mesmo, é Jesus. Como era? Ele tinha um cinto, alguma coisa? Sim, ele tinha um cinto. Ele estava com o seu lombo, acho que cingido, assim que ela falou, né? E aí ele falou: ah, então é ele mesmo. Ela foi descrevendo, né, como eram os seus olhos. Ela falou: não pude ver porque era como chama de fogo os seus olhos, né? E ali ele foi embora, orou por ela. Quando foi à tarde, ela ligou novamente: pastor, corre aqui, pastor. E o pastor foi para a casa dela. Chegando lá, meus irmãos, ela disse: pastor, está chegando a minha hora. Eu estou vendo ele novamente.
Jesus está vindo me buscar. Ele já está com os anjos e ele está vindo me buscar. Né? E ela estava tendo a visão. E realmente ela partiu e foi para o Senhor. Olha aí, meus irmãos, que coisa linda, né? Como que é diferente a morte do santo com a morte daquele que é ímpio, né? A morte do justo é totalmente diferente da morte do ímpio, né? Que bom seria se todos servissem a Jesus, né? Deus, ele tem prazer na morte dos seus santos, mas ele não tem prazer na morte do ímpio, né? Por esse motivo, porque o ímpio, ele vai para a condenação, ele vai para o abismo, enquanto que o justo, ele vai para os braços do Senhor, ele vai para o paraíso, quando ele parte dessa terra. Então, gente, olha aqui, voltando aqui em Saul, né? A Bíblia fala que Saul, naquele momento, a mulher disse, olha, eu tô vendo um ancião, ele falou, é Samuel. E aí, naquele momento, meus irmãos, ele começou a falar com aquele espírito, né? Que era o próprio demônio. Não era Samuel, né? Não era Samuel. E naquele momento, veja bem que aquele espírito, ele mentiu para Saul. Ele falou assim, olha, amanhã você, né, daqui um dia você vai estar comigo, você e seus filhos, né? E tudo mentira. O único que é o pai da mentira é o diabo, João 8:44. Aquele espírito mentiu, porque Samuel, ele era um salvo. Samuel, ele foi para o paraíso. Agora a gente sabe que Saul, ele suicidou, né? A morte de Saul, ele suicidou. Então, não tem como Saul ir para o mesmo lugar que Samuel foi. Ele foi um suicida, né, o Saul, e a gente sabe que nem todos os filhos dele morreram naquela peleja. Então, aquela profecia era mentirosa. Aquilo que saiu da boca daquele espírito eram coisas mentirosas, que não se cumpriram de acordo da maneira como aquele espírito falou. Então, gente, pode descartar essa possibilidade. Isso aí é Samuel. Não, não é o espírito de Samuel, né? Era o próprio demônio que estava ali querendo enganar e conseguiu enganar Saul. Ele caiu direitinho, né, na arapuca, na armadilha de Satanás. E acabou, né, a gente sabe que ele suicidou. Né? Então, olha aí que situação, né, meus irmãos? E se você também for em Lucas, capítulo 16, no verso 19, você vai ver ali, meus irmãos, que morreu o rico e Lázaro, né? E a gente sabe que o Lázaro, ele foi conduzido pelos anjos até o seio de Abraão. Mas aquele homem rico, ele foi levado para um local de tormento. Chegando ali, ele começou a pedir para que pai Abraão enviasse na terra um dos mortos para poder avisar os seus irmãos, para que os seus irmãos viessem a tomar atitude, pedir perdão, mudar a situação da sua vida, para não ir para o mesmo lugar que ele estava, que era aquele local de tormento, né? Pai Abraão respondeu para ele simplesmente, nós não podemos enviar nenhum morto na terra, porque as pessoas não vão acreditar. Não, vão acreditar sim. Manda um dos mortos lá, porque eles vão acreditar. Não, não vão acreditar. Lá tem Moisés e tem os profetas. Quem era Moisés e os profetas? Quem eram? Moisés é a lei. Os profetas, as profecias que foram entregues pelos profetas. Resumindo tudo, a lei e as profecias. Resumindo Moisés e os profetas, se trata do quê? A palavra. Lá tem a palavra de Deus. Se quiser que ouçam a palavra do Senhor. Se não quiserem ir para o inferno, lugar de abismo, né? Se não quiserem ser condenados, que ouçam a palavra de Deus, né? Então eu disse que, resumindo Moisés e os profetas, está se referindo, não é outra coisa não, irmãos, é a palavra de Deus que muitas pessoas têm desprezado. É a palavra de Deus que nos vivifica, que purifica, é a palavra de Deus que está se referindo, né? Lá tem a palavra. Não precisa de outra coisa não, tem a palavra de Deus. Não precisa de morto ir lá na terra, se apresentar e falar, eu sou sua mãe, sua vovozinha. Não! Lá tem a palavra de Deus, né? Então, olha aí, a lei do Senhor é perfeita. A palavra de Deus é perfeita, né, meus irmãos? Então, não foi concedido, né, a liberdade para morto vir aqui na terra, não. Nenhum morto, né, foi deixado vir aqui na terra, não. Tem a palavra de Deus lá. Então, gente, olha aí, nós estamos falando acerca de consultar morto, espírito voltar na terra, né? Espiritismo, negócio de reencarnação. Muita gente fala assim, olha,
O espiritismo, eles acreditam que a pessoa pode reencarnar até 800 vezes, ou até mais, né? Até aquele espírito alcançar a perfeição, né? Porque a reencarnação, a ideia é que a pessoa, o espírito da pessoa que já morreu, depois ele volta e entra no corpo de outro, em outro corpo. Ele se reencarna em outro corpo. Não é o corpo que era dele, não. Né? Na ideia deles, eles acreditam que o espírito da pessoa que já morreu volta aqui na Terra e entra no corpo, reencarna no corpo de outra pessoa. Não confunda reencarnação com ressurreição. Ressurreição é diferente de reencarnação. A ressurreição, nós sabemos que é um processo, né? Um processo que vai acontecer. A alma vai se unir lá com o espírito e vai entrar no mesmo corpo no dia que a trombeta tocar, quando acontecer a primeira ressurreição, né? Que está descrito em 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 16, 17 ali, né? Ali fala que quando a trombeta tocar, que Jesus voltar, que ele se manifestar para arrebatar a igreja, acontecerá a primeira ressurreição. E aí a pessoa que tiver morrido lá no mar, né, lá no fundo do oceano, tubarão comeu o corpo dele e foi lá 11 mil metros, né, abaixo. A gente sabe que o oceano ele é mais fundo do que os mares. Os mares é como se fosse uma bacia, né, não é tão fundo quanto os oceanos. Os oceanos são bem mais fundos, né? Então imagina que um tubarão engoliu alguém e levou o corpo da pessoa lá, bem nas profundezas mesmo. No dia do arrebatamento, né? O Senhor não vai perder a nossa identidade. Nós sabemos que aquela pessoa, as partículas, que a gente não sabe aonde está, mas Deus sabe aonde está. Ele vai pegar cada partícula, então a alma e o espírito, né? Vai acontecer esse processo, vai se unir, né? No corpo mesmo que era da pessoa, e esse corpo vai ser transformado num corpo espiritual. Num corpo que não está sujeito às leis da física. É o mesmo corpo que Jesus ressuscitou, né? Um corpo espiritual, um corpo que não está sujeito à lei da física, que a pessoa tem poder para aparecer, desaparecer quando quiser, na verdade. Então é isso daí, ressurreição é isso daí. Agora, reencarnação é a ideia de que a pessoa, o espírito de quem morreu vai e depois volta e entra em outro corpo. Aí de repente morre de novo, o espírito sai de novo, daqui a pouco ele volta para a Terra, reencarna de novo em outro corpo, já não é mais aquele primeiro, aquele segundo, já é outro corpo. Daqui a pouco morre de novo e isso ele vai reencarnando até atingir a perfeição. Isso é a doutrina, é a ideia, né, daqueles que acreditam na reencarnação. Mas a gente sabe que isso tudo não tem base bíblica para a gente acreditar nisso. Por quê? A palavra de Deus fala em aos Hebreus, capítulo 9, no versículo 27. Está ordenado ao homem morrer, não é 800 vezes não, viu? Para alcançar a perfeição, não. Não existe nada disso. Na Bíblia está escrito, está ordenado, é uma ordem de Deus, né? É que o homem só pode morrer uma vez só. E depois disso, não vem purgatório, nem reencarnação e nem aniquilação. Não é morreu, acabou também, não. A pessoa vai vir o quê? O juízo, o julgamento de Deus para a vida daquela pessoa, para a alma daquela pessoa. Ela vai ser julgada segundo as suas obras, né? Então, é isso aí, tá bom? Agora, bom, eu quero falar um pouquinho sobre os três, né, espiritismos que existem. Os três tipos, né? Tem o espiritismo comum, certo? Vou só ler aqui, porque o primeiro aqui eu acho que é a quiromancia, né? Essa palavra aqui eu acho meio difícil. A quiromancia faz parte do espiritismo comum. A quiromancia, o que é? É a pessoa, né, que trabalha através de ler as linhas da mão da pessoa, ler a mão da pessoa. Né? Isso chama quiromancia. Isso é espiritismo, gente, né? Faz parte do espiritismo, é o espiritismo comum, né? Ler a mão da pessoa. Para quem não sabe, o espiritismo, que nem eu disse, ele existe desde os tempos arcaicos, né? Sociedade arcaica, lá bem os nossos antepassados. Só que no Brasil,
O espiritismo, ele chegou bem depois. Primeiro ele começou nos Estados Unidos da América. Sim, foi nos Estados Unidos da América. Duas jovenzinhas, ou seja, eram duas adolescentes, né? Uma de 10 anos, a outra de 12, eram irmãs, né? E elas começaram a ver coisas estranhas, né? Algo puxando ali o cobertor e acontecendo umas coisas estranhas, até que de repente elas começaram a se comunicar com o espírito, né? E foi daí que surgiu a doutrina, o espiritismo moderno, tá bom? Foi daí, lá nos Estados Unidos da América, né, que começou esse espiritismo que a gente vê aí, o moderno, né? E aí, de repente, ele veio para onde? Para o Brasil, lá na Bahia. Começou na Bahia, o espiritismo moderno. E depois foi se espalhando, e hoje o Brasil, né, é o país que mais tem, né, o espiritismo, espíritas, né, do mundo, certo? A gente pode ver que até aqui na minha cidade, pertinho aqui, Uberaba, né, onde tinha o Chico Xavier, né, Chico Xavier, onde tem muito local, né, de espiritismo, onde é seguido o espiritismo, certo? Então, gente, ó, que faz parte do espiritismo comum, a quiromancia, né, ler a mão da pessoa através da linha da mão. Tem também a cartomancia faz parte do espiritismo comum, que é ler as cartas através das cartas, né, a pessoa vê a vida da pessoa ali através das cartas. Depois tem também a outra coisa aqui, hidromancia, que é através de líquidos, né? Através de líquidos. E tem também a astrologia, que aí essa aqui você já sabe, né? Signos. Se você não sabia, fica sabendo que signos também faz parte do espiritismo comum, certo? Eu sou de virgem. Eu sou de câncer. Eu sou eu sou não sei o quê. Não, você tem que dizer, eu sou de Jesus. Pronto, e acabou. Não existe essa coisa, eu sou disso, eu sou daquilo. Isso tudo é espiritismo comum. Faz parte do espiritismo comum. A astrologia, né? Na Bíblia, isso tudo é abominação diante dos olhos do Senhor. Como eu disse para vocês, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 11. Tá bom? Bom, gente, depois também tem o espiritismo, o baixo espiritismo. Vamos ver o que faz parte do baixo espiritismo? Uma das coisas que fazem parte é o voodoo. Você já ouviu falar? Bonequinho que eles pegam para espetar, né? É como se fosse ali a pessoa e eles começam a espetar aquele bonequinho. Isso é obra de voodoo e faz parte do baixo espiritismo. Um dos locais que mais tem, né, o voodoo que é praticado é no Haiti, tá bom? Então é praticado o voodoo. E também outras que fazem parte do baixo espiritismo é o candomblé, a macumba, a umbanda, a quimbanda, né? Tudo isso faz parte do baixo espiritismo. Seja mesa branca, qualquer cor, gente, faz parte do baixo espiritismo. Aqui também tem também o espiritismo, como eu disse para vocês, filosófico ou científico, né? Esse espiritismo, gente, por exemplo, LBV, já ouviu falar sobre isso? Essa sigla, né? Legião da Boa Vontade. Eu lembro que antigamente ligavam muito pra gente, eles pedindo, né, caixa de leite. Eles trabalham com obra de caridade, né? Então a Legião da Boa Vontade faz parte do espiritismo filosófico ou científico. Tem também a Rosa da Cruz. Rosa da Cruz também faz parte do espiritismo filosófico ou científico, tá bom? E o kardecista, né? Allan Kardec, e faz parte também do espiritismo filosófico ou científico, tá bom? Então já deu para vocês entenderem aí, né, o que faz parte do espiritismo. Deixa eu ver aqui. Olha, gente, é usado muito aquele versículo de Mateus 17, versículo 19, né? Quando lá no monte, onde houve a transfiguração. Eu quero ler para vocês, tá? Quando fala sobre a transfiguração, muita gente fala, lá, o morto voltou na terra. Gente, aquilo ali apenas trata-se de uma visão que os discípulos tiveram. Não é que o morto voltou na terra, né? Que Moisés, ele era morto, né? Ele foi sepultado por Deus.
Elias, a gente sabe que ele não viu a morte, ele foi transladado, né? Ele subiu ao céu num redemoinho. Mas Moisés não, ele morreu. Moisés morreu, ele foi sepultado. E aí tem gente que pega essa passagem bíblica e fala lá, o morto voltou na terra. Não, e não, ali não fala que morto voltou na terra. Não se trata de morto voltando na terra. Ali se trata de uma visão que eles tiveram. Eles tiveram uma visão, tá? Vamos ler Mateus 17 e versículo 19. Eu já vou terminar já, gente. Então os discípulos... Peraí. Deixa eu ver se eu... Acho que eu tô lendo errado aqui, gente. É 17:9, né? 17:9, gente. Desculpa. Deixa eu ver se é isso mesmo, né? 17:9. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, a ninguém, preste atenção nisso aqui, a ninguém conteis a visão. Deu para você entender? Vou ler de novo. Versículo 9, capítulo 17 de Mateus. Descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, a ninguém conteis o quê? A visão que vocês tiveram, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Então Jesus falou para não contar a visão que eles tiveram. Se trata de uma visão que eles tiveram. Tá? Não é que o morto Moisés voltou na terra. Não. Foi uma visão que Deus permitiu eles verem, né? A transfiguração. Tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais algum outro versículo. Deixa eu ver. Tá. João 9. Quero citar para vocês também. Geralmente, no Espiritismo, acredita-se que uma pessoa, quando nasce com alguma deformidade, eles acreditam que é porque aquela pessoa ali, ela fez alguma coisa, né, errada, muito feia no passado, né, aquele espírito, aquela pessoa, né, que morreu atrás, fez alguma coisa muito feia, e aí aquele espírito entrou ali, reencarnou naquela pessoa, pagando pelo que fez lá no passado. Olha, veja se pode, meus irmãos, né? Ninguém paga pelo erro do outro. Imagina, aí reencarna num corpo, aquele corpo ali tem que pagar pelo pecado do outro lá do século passado, antibíblico, né? João 9 fala sobre o cego de nascença. Jesus ia passando juntamente com seus discípulos, e os discípulos, vendo aquele homem cego, perguntou, nossa, Jesus, quem é que pecou? Ele ou seus pais para que viesse a nascer assim? Olha lá, tá cego, coitado, né? Ele tá cego. Será que é pecado que ele cometeu? Ou será que foram os pais dele que pecaram, né? Aí ele nasceu desse jeito, né? Imagina aquele que acredita na doutrina, né, do espiritismo. Será que então é um espírito, né, de alguém que já morreu há tempo atrás, tinha praticado mal e aí reencarnou nele e ele tá pagando, né? Por tudo que ele fez lá atrás, por isso que ele tá cego desse jeito? O Senhor disse não. Nem ele pecou e nem seus pais. Isso daí ele nasceu dessa maneira para que o nome do Senhor viesse a ser glorificado. Isso daí é para a glória de Deus, né? Então, irmãos, agora já nessa doutrina que eu estou dizendo para vocês, a pessoa que nasce com alguma deformidade, algum problema, né? É porque a pessoa cometeu algo terrível lá atrás, aí o espírito reencarnou e a pessoa nasceu assim para pagar, né? Tá em processo, né? Para poder se aperfeiçoar, né? Para ficar perfeito, então por isso está aí pagando, né? Pelo que fez. Então, olha aí, mas não tem base bíblica para isso, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum outro versículo. Tá. O ano que chegou o Espiritismo aqui no Brasil, na Bahia, foi 1865, tá? Então, o Brasil é o maior país espírita do mundo. Deixa eu ver aqui. É só isso, gente. Tá bom? Deu para vocês entenderem aí, né? Sobre essa questão. Amém? Então, gente, olha, quem morreu morre só uma vez. Eu acredito até que nós morremos 2 vezes, né? Por quê? Vou explicar.
A gente morre fisicamente uma vez só. Mas tem a morte, né? Que é morrer para o pecado, morrer para o mundo, né? Então, olha aí, duas mortes, né? A morte física e a morte para o pecado. Amém? Você já morreu para o pecado? Já morreu para o mundo? Já sepultou o seu velho homem? Já ressuscitou com Cristo para viver em novidade de vida e morar no céu com Jesus Cristo, hein? E aí, já tomou a decisão, né, de sepultar seu velho homem? Já fez como aquele eunuco de Atos, capítulo 8, que se encontrou com Filipe, hein? Meus irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa, né? Então deu para vocês aprenderem aí um pouquinho. E se tiver alguém aí que você quer entregar a sua vida para Jesus, coloque aí, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Então, olha aí, deu para você entender, né, irmão? Só Jesus é o caminho, tá? Geralmente a gente descobre que uma coisa não é igreja, é seita, porque geralmente eles costumam não querer usar a Bíblia, despreza a palavra de Deus, começa a acrescentar ou tirar da palavra de Deus, da Bíblia, e também eles começam a colocar Jesus. Jesus é Deus menor, Jesus é apenas uma força, e começa a falar que Jesus é apenas um profeta. Então tudo que foge da palavra do Senhor acaba, né, mostrando aí que é uma seita, né? Então vamos ficar com a Bíblia, porque a Bíblia, a palavra de Deus, é infalível, é inerrante, é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Não existe outro livro como a Bíblia, não, né, meus queridos? Não existe. Então você aí que está aí, eu tenho medo de quem já morreu, minha avó apareceu para mim. Não, irmão, a sua avó não vai aparecer para você, jamais, né? Quem aparece aí é o diabo transfigurado na pessoa que já morreu para poder te enganar, né? E para finalizar aqui, ó, quem procura, né, consultar os mortos? Geralmente pessoas enlutadas que estão sofrendo pela perda de alguma pessoa querida, né? Certo tempo, uma pessoa, ele era um conhecedor da verdade, até pregador da palavra de Deus. Bom, vou dizer assim, ele não conhecia a Bíblia totalmente, não. Ele conhecia, assim, em parte, né? Em parte, porque não lia a Bíblia. Eu acho que a gente tem que ler a Bíblia, irmão. Porque nós temos que estar seguro na palavra, né? Se você não conhece a Bíblia, você vai ser uma presa fácil do diabo. O diabo vai escolher você para poder te enganar, né? E esse pastor, ele não era de ler a Bíblia, não tinha conhecimento total da palavra de Deus. O que aconteceu? Perdeu o filho dele e, de repente, ele começou a sofrer demais com a perca do filho e acabou que ele procurou, né, o espiritismo para poder ter contato com o filho. Ele recebeu, né, uma mensagem, né? Veio alguém, trouxe a mensagem para ele dizendo que o filho dele tinha mandado um recado para ele, né? E ele, sendo um pastor, acabou indo para poder ali ouvir, diz que era o filho dele, né? Porque ele estava tão desesperado por causa da morte do filho e acabou sendo enganado, e hoje ele está lá sendo enganado, né, pelo inimigo, achando que é o filho dele, mas não é o filho dele, é o próprio inimigo, né? Então temos que tomar cuidado, temos que ler a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor ensina o caminho para o céu, né? E a pessoa que morre, ela não volta, não, ela não tem mais parte nessa terra, né? Então, geralmente, pessoas enlutadas que estão sofrendo pela perda de alguém da família, procuram, né, acabam indo atrás disso, consultar os mortos, e muitas pessoas são atraídas também pela caridade, né? Porque o inimigo, irmãos, ele usa também, né, a caridade para poder atrair as pessoas que precisam de ajuda, né? Então a gente, não é tudo ali onde está, nossa, está fazendo bem ali, Deus está lá. Então tome cuidado com isso. Talvez você está necessitado de alguma coisa e o inimigo sabe da nossa necessidade, né? E ele pode te oferecer algo aí, e aí você não conhece a palavra de Deus e acaba caindo no engano do inimigo, né? Então cuidado com as mentiras de Satanás, com o engano dele. Ele enganou a Eva, né? E também pode te enganar, tá bom? Se tiver alguém para entregar a sua vida para Jesus, coloca aí, eu quero esse Jesus para morar no céu. Você que está desviado, eu te convido a voltar, a reconciliar para você morar no céu com Jesus. Coloca aí, eu quero. E levante a tua mão aí, diga assim comigo, Senhor Jesus,
eu te aceito, ou eu me reconcilio, né? Se você estiver reconciliando com o Senhor. Me perdoa pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, que ressuscitou para me salvar. Eu te aceito, Jesus. Eu te aceito, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe os irmãos e irmãs. Vamos ficando por aqui, tá? Deus abençoe os irmãos que estão aceitando ao Senhor Jesus. Tem irmãos aceitando, que disseram aí, eu quero, né? A nosso irmão Fabrício está dizendo, eu quero. A irmão Yuri Carlos está dizendo, eu quero. Né? É os que eu estou vendo aqui agora. Deixa eu ver se tem mais alguém. Talvez tenha mais pessoas, mas eu não vi. Amém, irmã Martinha, amou a explicação. Glória a Deus, que bênção, né? Que bênção. Quem aprendeu aí hoje uma coisa nova, escreve aí, eu aprendi. Amém, irmã Serrana Morales, um abraço. Coloca aí, irmãos, quem aprendeu, põe aí, eu aprendi. Você que aprendeu algo novo que você não sabia, né? Você não sabia. Coloca aí, eu aprendi. É tão bom, né, quando a gente fala a palavra de Deus e alguém aprende, né, alguma coisa nova. A Lubiana está dizendo, eu aprendi. Deus abençoe o irmão Luiz Rosa. Jonas Gomes. Márcia está dizendo, eu aprendi. Bete Santos, eu aprendi. Que bom. Olinda, meu companheiro morreu. Minha casa continua em paz. Ivanilda, eu aprendi. Gisele, eu aprendi. Maria Helena, eu aprendi. Sebastiana, eu aprendi. Tamires Ramos, eu aprendi. Fábio, Deus te agradeça, eu aprendi. Estela, eu aprendi. Que bom, glória a Deus. Oséias Lopes, eu aprendi. Lígia Braga, que palavra maravilhosa. Gisele, eu aprendi bastante. Sandra, eu aprendi. Maria Helena, eu aprendi. Karen Tino, eu aprendi. Roseli, Eliette, tá dizendo, eu aprendi. Que bom. Glória a Deus, quanta gente aprendeu, hein? Serrana Morales dizendo, eu aprendi. Lugon, eu aprendi, a palavra é clara. Rose Siqueira, Tinho Júnior, Tamires, aprendeu também. Maria Ribeiro, eu aprendi. Que bom. Glória a Deus. Tanta gente, né? Que aprendeu. Luciano, sempre estamos precisando aprender. Cida aprendeu. Nicolas, aprendi. Geraldo, amém. Deus abençoe. Iara, amém. Está dizendo que a palavra foi impactante. Glória a Deus. Então tá bom, meus queridos. Deus abençoe, né? Fiquem com Deus. Até a próxima live. Orem por mim, que eu estou orando por vocês. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, irmã Márcia.